Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a experiência de transição socialista, teoria e prática da Revolução Proletária. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu, como vocês sabem, estou lançando um livro novo, tá? Aí para todo mundo comprar, Batalha pela Memória, reflexões sobre o socialismo e a revolução no século XX, né? E aí a editora Baioneta e a Ruptura estão numa política de divulgação do livro, soltando cards com trechos do livro. Isso deu uma polêmica lamentável, patética nas últimas semanas antes aí do carnaval. Eu lancei um vídeo, né, o que é socialismo, respondendo essa polêmica e tal. E aí nesse vídeo eu quero acrescentar alguns aspectos para a gente pensar concretamente a teoria da transição socialista. Veja, quando Marx e Engels escreveram as suas contribuições para a teoria da transição socialista, particularmente os debates de Marx e Engels em torno da experiência da Comuna de Paris e do debate sobre o programa de Gotha. Inclusive, esse debate está bem resumido no livro que a Boitempo lançou, né? Crítica ao programa de Gotha. Tem as cartas de Engels, as cartas que ele trocou com Marx, as cartas de Engels com outras figuras como Augusto Babel, o próprio texto da crítica ao programa de Gotha e tal. Marx e Engels não tinham visto nenhuma teoria da transição socialista longa, duradoura, né? Uma experiência prático-concreta de longa duração histórica sobre o que é a transição socialista. Então, muito do que eles escreveram, claro que a partir da própria experiência histórica está sujeita à revisão, inclusive porque Marx e Engels não se proporam a dar receita de bolo, né? Então, assim, a primeira coisa que Marx e Engels não conseguiram raciocinar, porque não viram, e é normal você não especular em abstrato sobre as coisas, que Marx e Engels não viram a experiência de uma transição socialista conviver durante um longo tempo histórico com um mundo capitalista, mais precisamente imperialista, inclusive. Então, assim, antes da Revolução Russa, existia uma expectativa muito forte, mas muito forte mesmo, no movimento operário marxista revolucionário, de que uma revolução socialista necessariamente ia desencadear um processo mundial de revolução. Basicamente, se pensava que essa revolução ia vir na Alemanha, e era isso, bicho. Ó, na época da Segunda Internacional em particular, é isso. Vai vir a revolução na Alemanha, vai se espalhar pela Europa, Estados Unidos, América do Sul e pau na máquina. Então, assim, a ideia de que, o que é que implica para uma teoria da transição socialista acontecer a experiência da revolução em um país ou alguns países em que continua existindo um sistema mundial capitalista? Isso traz implicações, gente, sabe? Isso traz questões. Eu debati isso no outro vídeo, mas assim, eu vou repetir perguntas concretas que eu tenho que trazer para vocês aqui. Vamos lá. 3 exemplos básicos. Como é que se monta um sistema de defesa e contra-inteligência eficiente frente às iniciativas de contra-revolução do imperialismo? Gente, no mundo imperialista, o país que faz a revolução socialista ou a região precisa se defender. Se defender de quê? Se defender da CIA, da NSA, do MI6, que é o sistema de inteligência da Inglaterra, se defender da OTAN, se defender da máquina de guerra dos Estados Unidos, que é a maior máquina de guerra mais potente da história da humanidade, se defender de sabotagem, de bloqueio econômico, de espionagem, de ameaça, de assassinatos políticos e por aí vai. Como é que se constrói um Estado proletário a partir da mais ampla e dilatada democracia socialista e, ao mesmo tempo, se cria mecanismos de defesa para combater coisas básicas que existem no mundo como a CIA, combater a OTAN? Isso é uma pergunta concreta que está colocada na teoria da transição socialista. Percebe? Concreta, simples e objetivamente. Como é que se defende? Por exemplo, eu acho o sistema de inteligência cubano uma coisa fantástica, que para mim todo comunista deveria estudar, né? Que foi montado com a ajuda da Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, a Alemanha socialista, que é só demonizada e tal, e não sei o quê. Mas a Alemanha Oriental foi fundamental para, por exemplo, montar o sistema de inteligência cubano, o serviço secreto cubano, muito comentado, muito elogiado, muita gente cita. Não, teve mais de 300 tentativas de assassinato contra Fidel. Fidel escapou de todas. A galera
comenta isso como um fato folclórico, mas não reflete que existe um sistema de inteligência cubano. O sistema de inteligência pressupõe segredo de Estado. Não tem autogestão operária na gestão do sistema de inteligência, não, viu, gente? Então, assim, como é que se defende? Primeira questão concreta, uma experiência socialista no mundo capitalista. E, assim, ninguém, ficando no exemplo de Cuba, ninguém vai poder dizer que Cuba não tentou fazer a Revolução Mundial. Cuba fez, inclusive, muito mais do que podia em termos econômicos, financeiros, de recursos humanos, pela Revolução Socialista no mundo, né? Cuba mandou soldados, soldadas, revolucionários e revolucionárias para lutar em África pela libertação de Angola, Moçambique, contra o apartheid. Cuba contribuiu com as guerrilhas e as lutas socialistas e revolucionárias na América Latina. Cuba fez tudo o que podia e o que não podia, né? Mas não é Cuba que decide se vai ter revolução na Argentina, no Brasil, em Angola, Moçambique ou no Congo, sabe? Não é Cuba que decide. Cuba pode auxiliar, ajudar, contribuir, como contribuir muito. Mas se continua insulada, continua isolada, né? Então essa é a primeira questão concreta, como é que se defende, né, frente à capacidade militar e de espionagem do imperialismo? Uma primeira questão básica. A segunda questão fundamental é que como é que você vai conseguir manter os intercâmbios comerciais necessários para a sua economia, dado que é muito difícil imaginar um país que seja totalmente autossuficiente em tudo. Então, até a União Soviética, com aquele território gigantesco, com aquela abundância de recursos naturais, por aí vai, não era autossuficiente em tudo. Então, assim, comercialização com o mundo capitalista significa o que, em termos práticos, na permanência de relações mercantis simples e complexas e no próprio combate à superação da lei do valor. O que é que significa? Concreto e objetivamente. Eu já comentei no vídeo mais recente do canal que a gente tem que entender que Cuba conseguiu avançar muito mais rápido do que outros países em um processo de planificação da sua economia, até cometendo certos erros, como, por exemplo, pegando atividades de serviço de comércio simples, como manicure, sorveteria, estatizando tudo, mas enfim, porque tem a União Soviética. Mas, por exemplo, a União Soviética, gente, vamos lá, viu? Cá entre nós aqui. A União Soviética, a economia soviética, ela só é planificada 10 anos depois da Revolução, viu? Demorou mais de 10 anos para conseguirem estabelecer o início de um sistema de planificação. Se a gente fosse rigoroso mesmo, considerando que o pressuposto de um processo de planificação é o assenhoramento sobre a produção e a circulação de riquezas em todo o território, a gente só pode dizer que a planificação da União Soviética foi completada com a reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial. Completada. Está falando de mais de 30 anos depois da Revolução. Então, assim, 7 países conseguiram avançar muito mais rápido na planificação socialista, no combate às relações mercantis e na tentativa de enfrentamento à lei do valor, porque eles tinham a União Soviética, mas a União Soviética mesmo demorou mais de 10 anos para isso, sabe? Dentre outras coisas, porque eu recomendo muito que vocês leiam, por exemplo, o Eduardo Carr. Tem a quadrilogia dele sobre a história da União Soviética, que infelizmente não está traduzida em português, até onde eu saiba, mas tem uma espécie de resumo da quadrilogia dele. Quadrilogia é 4 livros, né, gente? Que é de Lenin a Stalin, um livro dele sobre a Revolução Russa. Bota na tela, Maxwell, uma edição muito antiga, vocês acham em sebo, em PDF, nas bibliotecas e tal. O Eduardo Carr, por exemplo, ele mostra que durante vários e vários anos, até a ascensão do nazismo, a Alemanha é capitalista, viu, gente? A Alemanha foi a principal parceira comercial da Rússia socialista e da União Soviética. Por quê? Por motivos diferentes, párias do sistema internacional. A Rússia porque fez a Revolução e a Alemanha porque perdeu a Primeira Guerra Mundial e foi humilhada no Tratado de Versalhes. Então, sobre muitos aspectos, se não fosse a parceria econômica ali com a Alemanha, a União Soviética teria tido muito mais dificuldades nos anos 20. Para conseguir o abastecimento básico de combustível, de máquinas e equipamentos, para reconstruir ferrovias, para construir usinas de produção de energia elétrica, hidrelétrica, transmissão de energia e por aí vai, sabe? Então, assim, qual é o impacto que se tem, considerando que nenhuma economia, nem a economia da Coreia Popular, inclusive, é 100% autárquica da comercialização com o mundo capitalista no processo de superação da lei do valor e da desmercantilização da vida? Isso é uma questão concreta, isso é um problema seríssimo para Cuba. Cuba, por exemplo, é um país que não consegue produzir, tanto por limitações físicas de recursos naturais, tanto por várias outras questões.
Cuba não consegue produzir vários dos produtos que precisa comercializar. Para comercializar tem que ter dólar, que é moeda forte. Para conseguir dólar tem que exportar ou tem que atrair capital. Como é que se resolve isso concretamente, sabe? Vamos lá. Eu lembro, na época que eu acompanhava, não vou citar nome porque eu não quero treta, não quero problema e tal, mas enfim, não é porque eu acompanhava mais certos sites de algumas organizações trotskistas, se tratava a questão da industrialização da Venezuela como se fosse um passeio no parque. Tipo assim, basta entregar o setor petroleiro para a autogestão operária, basta entregar para os trabalhadores, parar de pagar a dívida externa, que a industrialização vem. Tipo, caralho, gente. A economia da Venezuela é uma economia muito pequena. Então, assim, qual era a proposta de industrialização? Era estimular a complexidade produtiva a partir de que setores? Porque, assim, você tem basicamente 3 caminhos para a industrialização. Ou você industrializa para o mercado interno, isso, grosso modo, né, gente? Vulgarizando até um pouco a ideia. Ou você industrializa para o mercado interno, ou você industrializa para ser uma plataforma de exportação regional, ou você industrializa para ser uma plataforma de exportação mundial. Ou, claro, evidentemente, no mundo real e concreto, para todo o processo de industrialização é em alguma dimensão uma combinação dessas 3 variáveis. Só que, basicamente, a renda petroleira venezuelana, para estimular um processo de substituição de importação e indução da complexidade produtiva, que setores a gente está falando? A partir de que política? Qual vai ser o foco? O foco vai ser uma substituição de importação para o mercado interno. Esse mercado interno é suficiente para ganhar escala no processo da criação de novas unidades fabris? Como é que vai garantir a produção de máquinas e equipamentos para ter uma industrialização autossustentada? Então, assim, questões concretas. Né? Não, mas mobilização operária. Veja, não estou dizendo que a Venezuela é socialista, estou usando só esse exemplo para dizer que a galera quer resolver certos problemas a golpe de frase feita, tá ligado? Não, autogestão operária. Não, tranquilo, a autogestão operária, a democracia direta e a democracia participativa do povo trabalhador no processo de transição socialista é um princípio que tem que ser garantido e buscado sempre, mas ela não é uma resposta mágica, ela não é um Deus vai prover para os problemas concretos. Então, assim, se o país não produz petróleo, não tem petróleo, meu amigo, não existe autogestão operária certa que faça com que brote petróleo do chão. Tem um problema concreto, que é como adquirir petróleo, né? Isso pode significar comprar petróleo de um país capitalista que não tem nenhuma relação de solidariedade, o que exige a moeda forte do momento, né? A moeda corrente do mercado mundial, que na nossa época histórica é o dólar, ou pode significar algum acordo de cooperação com algum país para uma troca mais solidária, mas isso também tem implicações e problemas. Então, por exemplo, Cuba fez um acordo com a União Soviética que foi massa para Cuba no sentido de que Cuba recebia máquinas e equipamentos, Cuba recebia combustível e por aí vai, em troca do açúcar. E a União Soviética pagava muito mais, em termos de valor de mercado, né? Pagava muito mais a Cuba do que era o valor médio de mercado do açúcar. Isso foi importante porque isso na prática significou uma transferência de riqueza da União Soviética para Cuba e garantiu certos desenvolvimentos muito rápidos de capacidades produtivas, de montagem de um sistema público, por exemplo, de saúde, de um parque importantíssimo de pesquisa e desenvolvimento na área médico-hospitalar, mas, ao mesmo tempo, isso estimulou a dinâmica primária exportadora de Cuba. Isso fez com que a dependência de Cuba do setor primário exportador como elemento central de relacionamento com o mundo socialista se aprofundasse, ao ponto que algumas pessoas falam de Cuba como um socialismo de subdesenvolvimento, um socialismo subdesenvolvido, dado que Cuba transita para uma economia de transição socialista, mas mantém as características gerais do que é uma economia subdesenvolvida. Então, assim, a vida é dura, as coisas são complexas, né? Não dá para resolver as coisas a golpe de frase feita. Tem um terceiro aspecto que é o elemento da temporalidade. Veja que as pessoas, às vezes, não percebem. Gente, assim, eu já falei várias vezes com a galera do Lavra a Palavra para lançar um livro com escritos de Lenin sobre a teoria da transição socialista. Não me deram ouvidos até agora. Saiu o livro maravilhoso histórico, O Centralismo Democrático de Lenin, e o livro A Hegemonia Proletária, né? Escritos de Lenin. Não saiu esse ainda. A editora Alfa Ômega tem aquelas obras escolhidas de Lenin em 3 volumes. Enquanto não sair esse livro do Lavra, esses 3 volumes da Alfa Ômega talvez o melhor material para vocês acompanharem uma coisa básica, que é, quando acontece a Revolução Russa, havia uma expectativa geral que a transição socialista seria rápida. Então, havia um certo otimismo ingênuo de achar que, aconteceu a Revolução na segunda-feira, dia 1 de novembro.
no dia 15 de março do ano que vem, a gente já vai ter conseguido planificar a economia, a gente já vai ter conseguido socializar o poder político, criar uma democracia operária fuderosa, não sei o quê. E a vida é dura. Os bolcheviques foram percebendo que não era assim que funciona. Ao ponto de que esse processo foi sendo meio traumático. Você vai acompanhando pelos escritos de Lenin, final 17, 18, 19, 20, 21, 22, até quando ele infelizmente morre, Lenin repensando, veja gente, isso é muito importante, Lenin repensando a temporalidade do que é a transição socialista e os desafios da transição socialista em termos de geração. Então assim, o Lenin, o Estado e a Revolução, por exemplo, o Lenin fala que era muito simples socializar os negócios de Estado, a administração pública no processo de destruição do Estado, que a faxineira vai conseguir participar da administração pública com tranquilidade. O Lenin, pós-1919, o Lenin está falando que é a tarefa de uma ou duas gerações garantir a máxima socialização da cultura, do conhecimento humano acumulado, do acesso à escola, às universidades, tempo livre, redução da jornada de trabalho, para criar as condições objetivas para o máximo de socialização da gestão do poder político, fazendo com que a democracia operária de base seja o mais amplo possível. Mas isso dentro de uma lógica geracional, porque não dá para fazer isso em 2 ou 3 anos. Tá ligado? Mesmo Lenin vai percebendo aqui, dizendo assim, peraí, a gente pegou uma Rússia com a população majoritariamente analfabeta, né? Rural. O processo de fazer com que a gente construa um aparelho de Estado soviético, socialista, no período de transição, e que esse aparelho de Estado seja cada vez mais simplificado e gerido pelas amplas massas a partir da democracia operária, isso vai ser um processo longo. Há um elemento de temporalidade que é muito interessante. Veja, eu adoro o Eduardo Carr, vou recomendar ele de novo. É porque é foda que a quadrilogia dele não tem tradução em português, é um vacilo grande, né? Mas, por exemplo, eu recomendo muito que vocês leiam o livro do Domênico Lossudo, que também trata do mesmo tema, A Luta de Classes, uma história filosófica e política, para vocês descobrirem certas coisas. Para muitos comunistas, o comunismo de guerra, aquela fome, aquela miséria generalizada, as trocas naturais, aquilo ali era o socialismo realizado. Teve milhares de pessoas na Rússia e fora dela que olhou para aquilo ali e disse, o comunismo, ó, porque não tem dinheiro, todo mundo é igual, passando uma fome do caralho, a Rússia destruída pela Primeira Guerra Mundial, destruída pela Guerra Civil, mas aí todo mundo é igual, é o socialismo, tá ligado? Irmão, quando veio a NEP, presta atenção, milhares de operários rasgaram sua carteirinha de filiação ao partido. A NEP foi apelidada de nova extorsão do proletariado. Quando reapareceu o dinheiro na Rússia, pós-guerra civil, no contexto da NEP, para muita gente aquilo era a prova que o socialismo foi traído. Eu acho uma pena também que não tem uma tradução de um livro do Bukharin, da época, sobre a teoria da transição socialista, e que Bukharin vai teorizar, Bukharin ele tem um papel nesse ponto importante, que Bukharin vai ser um dos caras chamados pelo Partido Bolchevique a combater a ideia que o comunismo de guerra, aquela miséria generalizada, era o socialismo realizado. Aí Bukharin vai teorizar o elemento destrutivo de todo o processo revolucionário, que significa a construção de uma nova ordem. Então tem um elemento de temporalidade aqui, gente, sabe? Vem cá, de verdade assim, por exemplo, vocês acham que começou a Revolução Brasileira? Começamos a Revolução Brasileira. O Brasil, por exemplo, tem uma série de problemas históricos. Um deles, por exemplo, aliás, 2 deles, só para citar 2 deles, é a clássica violência e discriminação contra populações não brancas, particularmente a população negra, mas não só, tem aí também a população indígena, por exemplo, e as desigualdades regionais. Começou a Revolução Brasileira amanhã. Vocês acham que a gente vai superar as práticas de violência, tanto privadas quanto estatais, contra a população não branca, da noite pro dia? Vai ser o quê? Em 1 ano, né? Vocês acham que a gente vai superar as desigualdades regionais da noite pro dia? Vocês acham que não vai ter luta, não? Que não vai ter briga, que não vai ter resistência, que não vai ser um processo ultra complexo, multifacetado, sabe? Assim, a gente tá falando de uma tarefa geracional, percebe? Uma tarefa geracional e que pode retroceder e pode avançar a depender da época histórica. Então, assim, eu já dei esse exemplo no vídeo passado. Por exemplo, a China retrocedeu sobre muitos aspectos nos últimos anos, nas últimas décadas, no seu processo de transição socialista, né? Ao ponto de algumas pessoas nem considerarem mais a experiência chinesa uma experiência socialista. Isso por um aspecto, mas em alguns ela avançou, como no combate às desigualdades regionais e a eliminação da miséria. Sabe assim, não existe socialismo para mim na miséria. É isso. Tá ligado? Tipo, a Coreia Popular
por exemplo, nos últimos anos ela teve um retrocesso muito grande que ela fortaleceu, especialmente a partir dos anos 90, o papel da burocracia militar na manutenção daquela experiência. Então o papel da burocracia militar cresceu muito pós-fim da União Soviética e todo aquele contexto muito difícil para a Coreia Popular, né, vulgo Coreia do Norte. E eu chamo de Coreia Popular, gente, porque o nome oficial do país é República Democrática Popular da Coreia, viu? Coreia do Norte não existe, sabe? Não é o nome oficial verdadeiro do país, enfim. E aí, no contexto de fim da União Soviética, o processo da marcha árdua, né, o papel da burocracia militar cresceu. O nível de militarismo na Coreia, por exemplo, não era tão grande nos anos 70 e 80 como virou a partir dos anos 90, num contexto de cerco imperialista com o fim da União Soviética. O professor Paulo Vicentini, que escreveu um livro sobre o desconhecido socialismo Jussi, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, junto com outros pesquisadores e pesquisadoras, mostra que, inclusive, nos últimos anos, vem tendo uma tentativa de reduzir o peso da burocracia militar da gestão da economia da Coreia Popular, inclusive reconhecendo esse processo de retrocesso, frente a que é um processo democrático. Então, assim, há tarefas históricas que são geracionais, que avançam, que retrocedem de acordo com as condições concretas. Como é que a gente resolve isso? A minha questão, preste bem atenção nisso. Veja, eu não tenho discordância nenhuma com as tarefas básicas do que é um processo de transição socialista com horizonte comunista em altíssimo grau de abstração. Eu acho que tem que se extinguir, sim, a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, o antagonismo entre campo e cidade, o fim de um Estado nacional como um ente que monopoliza a violência legalmente constituída e segredos de Estado estratégicos dentro de um contexto de um sistema interestatal, né? Dando uma definição sintética da coisa, para mim seria ótimo se a gente não precisasse mais de um aparato jurídico apartado do conjunto da comunidade para regular os litígios e conflitos, sabe? Estamos tranquilos com tudo isso. A minha questão é sair da abstração e ir para o concreto, inclusive pensar as tarefas históricas. Então, por exemplo, teve um debate que eu fiz que muita gente não entendeu, vou até caminhar para a conclusão. Veja, quando você pega do ponto de vista histórico universal, ou seja, olhando o modo de produção capitalista na história mundial, em todo o globo terrestre, a reforma agrária não é uma pauta necessariamente socialista, dado que a França fez reforma agrária, a Holanda fez reforma agrária, a Alemanha, da sua forma, via prussiana, fez reforma agrária, Coreia do Sul, pós Segunda Guerra Mundial, fez reforma agrária, o Japão fez reforma agrária, os Estados Unidos fez reforma agrária, e a gente pode citar vários exemplos. Então, desde uma perspectiva histórica universal, de fato, a reforma agrária, a destruição do latifúndio, a destruição de um setor agrícola totalmente vinculado ao mercado externo, baseado na grande propriedade e na monocultura, isso não é necessariamente uma pauta socialista. Beleza, do ponto de vista histórico mundial. Do ponto de vista concreto da história brasileira e latino-americana, a reforma agrária é sim uma pauta socialista. Dado que, como tem a feliz expressão, né, de dois livros muito diferentes, mas que o Alberto Passos Guimarães lançou um livro, 5 séculos de latifúndio, e o Samuel Pinheiro Guimarães, embaixador que recentemente morreu, lançou o livro 500 anos de periferia. Se a gente for analisar em longa duração histórica, a despeito de todas as transformações, e que uma época de capitalismo dependente não é o mesmo que uma época colonial, mas uma característica de longa duração histórica no Brasil é uma economia com uma predominância muito forte de um setor agroexportador vinculado e subordinado às necessidades do mercado mundial, baseado na grande propriedade territorial, tendo seu fundamento de reprodução a hiperconcentração de terras e a vinculação da dinâmica produtiva não às necessidades internas do país, do povo trabalhador, da soberania nacional, qualquer coisa que você queira, mas as necessidades do mercado mundial na busca pelo lucro. Então, assim, historicamente, no Brasil, sim, a reforma agrária é uma pauta socialista, porque nenhuma das fases do capitalismo brasileiro se propôs
a fazer de verdade uma reforma agrária. E todas as vezes que foi colocado em perspectiva política a realização disso, como durante o governo Jango, a reação de toda a burguesia brasileira foi uma reação contra-revolucionária. Então, assim, o debate sobre antagonismo campo-cidade, nas condições concretas do Brasil, passa por um debate sobre a especificidade da questão agrária no Brasil, sobre a especificidade da nossa formação histórica enquanto um país de origem colonial e escravagista e sobre a manutenção ampliada de um poderoso setor agroexportador baseado na grande propriedade, na dinâmica capitalista dependente. Então falar assim, não, eu defendo o fim do antagonismo campo-cidade. Beleza, está no Marx, é só ler lá, tudo certo. Agora, concretamente, para as condições brasileiras, o que é que isso significa? Quais são as medidas? Quais são os debates? Quais são as propostas? As condições brasileiras, percebe? A gente pensa isso hoje. Não, eu defendo o fim do trabalho intelectual e do trabalho manual da oposição. Eu também. Mas, concretamente, o que é que isso diz para o Brasil? Não, autogestão operária. Não, vai se instalar de uma vez só? A partir de que setores? Como é que vai coordenar a autogestão operária em cada unidade fabril com um plano nacional, com economia planificada? Como é que vai funcionar as instituições de planificação da economia, os mecanismos de controle dessas instituições? Como é que vai ser a elaboração do plano? Sabe, tipo, vamos lá, gente. A planificação da economia vai se dar em âmbito total ou vai se planificar basicamente os setores estratégicos da economia, a produção de bens de capital e os principais preços macroeconômicos e vai liberar os aspectos microeconômicos para dinâmicas autogestionárias, dinâmicas de relações mercantis simples? Qual é o modelo? Qual é o debate? Qual é a proposta? O nível de extensão territorial do Brasil. E, embora exista uma hiperconcentração populacional nas cidades litorâneas, né, nas capitais litorâneas, o Brasil tem mais de 4 mil municípios, né, mais de 5 mil, aliás, municípios, vários municípios afastados, longe, enfim, com populações pequenas e tal. A gente vai precisar, por exemplo, de uma reordenação do espaço geográfico brasileiro dentro do processo de planificação. Como é que vai ser isso? Sabe? Então, assim, vamos fazer uns debates concretos. Não defendo o fim do Estado. Eu também. O que é que isso significa concretamente? Fim do Estado. Num contexto que existe imperialismo, as transformações que a Revolução Brasileira exige. O que isso significa? É claro que eu devo imaginar que fim do Estado para você não significa negar a necessidade de criar aparato público universal que o Brasil nunca teve, de saúde, de educação, de cultura, de lazer, de proteção ao meio ambiente, de saneamento básico, de fornecimento de água potável e etc. Como é que a gente vai fazer isso? Percebe? Então, assim, eu sou um inimigo do jargão. Ó, chegar pra mim no jargão, eu vou foder você. Sou inimigo do jargão. Eu tô nessa militância agora. Eu sou contra o jargão. Não, porque eu acho que o Estado proletário com a autogestão operária vai encontrar a solução. Não. Vamos lá, debater concretamente aqui. Qual é a proposta? Qual é o debate? Qual é a ideia? Qual é a experiência? Tem algum referencial teórico? Tem alguma experiência histórica que a gente pode olhar e dizer assim, ó, mais ou menos isso aqui adaptado, sai pro Brasil? Sim. Qual é? Vamos sair da abstração, porra. Vamos fazer um debate concreto, porque aí, veja, quando você fica só no jargão e no debate altíssimo nível de abstração, você desobriga o miserável a conhecer o Brasil. Então pode ser que seja um marxista escrevendo sobre teoria marxista e que não saiba porra nenhuma da sua cidade, do seu estado, do Brasil, o país que ele vive. É isso que a gente tem que acabar, é isso que a gente tem que combater e é isso que eu procuro, inclusive, contribuir no meu novo livro, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX. A gente vai continuar esses debates por aqui, eu vou falar mais sobre o tema, vai ter mais vídeos, abordando inclusive alguns aspectos, capítulos do livro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.